Queria ver se o Vila também, o que, que o Vila pensa sobre isso, professor. Inclusive fazendo um paralelo com a realidade brasileira, né? Enfim, com esses 15%, 20%, que aconteça o que acontecer, parece que está tudo certo com o Jair Bolsonaro, né? E não abre mão. A gente tem um movimento, na tua avaliação, parecido no Chile ou não? Mais ou menos, né? Quer dizer, vamos lembrar que nós poderíamos ter feito essa discussão no Brasil durante a Assembleia Constituinte, e não faltou tempo, hein? Foi de fevereiro de 87 a outubro de 88, inclusive sobre o papel das Forças Armadas, né, nos célebres artigos 142 e 143, e na questão da anistia, né, e dos crimes aos direitos humanos, a anistia de agosto de 79. Nós perdemos aquele momento em que, inclusive, havia uma presença democrática muito forte. Se nós fizéssemos hoje uma Assembleia Constituinte, você imagina que Constituição seria produto? Seria um horror. Então, a conjuntura favorável era aquele momento, 87, 88, que você tem um entusiasmo da população, apesar da situação econômica ser tão confusa, os planos de estabilização falhando, né? Mas havia uma defesa da democracia muito grande, que vai dar na eleição direta de 89. Né? Agora, no processo eleitoral. Então, nós tínhamos condições, as direções políticas não aproveitaram aquele momento para fazer essa discussão ali, em que as condições democráticas estavam colocadas, em que o regime militar ideologicamente já derrotado, estava colocado contra a parede. Situação agora um pouco mais complexa. No caso do Chile, como eu disse, se fosse há 40 anos atrás, certamente a comemoração poderia ter um viés mais democrático do que agora, ou seja, um espaço para a extrema-direita menor. Aí tem a ver com as questões econômicas, dificuldades econômicas recentes que o Chile passou e com o fracasso, né, ao menos da primeira Assembleia Constituinte, que não conseguiu aprovar o texto. Então, tudo isso criou uma conjuntura. Foi muito difícil a eleição do presidente chileno no segundo turno. Nós vimos que o país estava quase que dividido ao meio, o que assemelha-se ao Brasil em 30 de outubro do ano passado. Nesse caso, é difícil, por exemplo, essa discussão no Brasil é muito complicada hoje. Não me parece, com todo respeito a toda a tragédia que ocorreu, que é uma discussão que se coloca no primeiro plano, quando nós precisamos primeiro de uma calmaria política relativa, para depois enfrentarmos essa questão, que tem de ser do Supremo, mas deveria ser do Congresso também. Alguém vai dizer, esse Congresso vai enfrentar essa questão? Dificilmente. Agora, para concluir, para ver como a questão é complicada, me parece muito complicada, no caso chileno, as dificuldades que o presidente tem, reformou o gabinete para tentar ver se dava novo gás ao governo tão recente. Então, o momento que se está vivendo, e a Argentina também, vide o que ocorreu nas primárias, aquele corpo que tinha em 1985, que permitiu ao Rolf Fonsin fazer aquela comissão que deu no relatório Nunca Mais, com Ernesto Sábato sendo presidente, hoje seria muito difícil que ocorresse. Então veja que é um problema que está presente no Chile, hoje na Argentina e presente no Brasil. Mas isso, professor, que você está falando, só um minutinho, pode. Isso que o professor está falando ficou claro na união das lideranças latino-americanas hoje lá no Palanque, porque havia essa é a preocupação, não só latino-americana. A gente viu chefes de estados europeus aqui e com essa preocupação do avanço do fascismo, da extrema-direita nos países. Então, mostrando que há que estão juntos, que estão aliados ali no combate ao fascismo. Desculpa, Coach, fala. Não, tudo bem. Olha como uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa que não falamos ainda sobre essa questão da anistia e da questão militar, que o Cid tem toda a razão. Queria perguntar para ele uma coisa. Anistia, tentaram reformar a anistia, mudar, teve uma segunda votação no Supremo, nem faz tanto tempo, né? Mas não foi e não irá. Eu acho que ninguém vai mexer nessa lei da anistia, que já faz tanto tempo. Mas, em compensação, tivemos no governo Dilma a Comissão da Verdade, que era uma forma de depurar isso que o Cid falou, esse processo todo da tortura, das mortes e tudo. E também aí os militares agiram abertamente contra a Comissão da Verdade e foi um dos motivos para a derrubada da presidente Dilma. O apoio militar veio daí, por causa disso. Então eu pergunto se ainda há condições hoje no Brasil de, pelo menos,
terminar a Comissão da Verdade, que não terminou, né? Porque os militares não deixaram. E discutir a questão militar é uma prioridade do Brasil, é urgente. Ninguém, nem o Congresso, nem o governo, nem a sociedade civil tem coragem de levantar isso. As Forças Armadas perderam o sentido no Brasil. O governo Bolsonaro serviu pelo menos para isso, desmoralizou de vez a imagem das Forças Armadas. Eles estão muito preocupados agora com a imagem. Eles deviam estar preocupados com a história da qual eles participaram, né? E discutir isso, porque não é só o papel das Forças Armadas numa democracia. Numa democracia em tempos de paz. Nós estamos, desde a Guerra do Paraguai, não temos mais guerra aqui, nós estamos em paz. Para que serve, então? Tem um custo altíssimo, né? As Forças Armadas brasileiras são muito caras, tem um monte de privilégios, e uma boa parte da população não sabe para que serve. Eu vi agora os comentários de leitores nos blogs, nos jornais e tal, sobre esse problema militar todo que nós vimos aí, de licitações, de bandaleiras, do que aconteceu na Amazônia. Quando é que nós vamos discutir a questão militar? Nós estamos sempre sob a tutela deles. Eles estão mais perto, mais longe, mas estão de olho. Eles estão de olho na sociedade. Acham que são melhores e que eles podem mandar. O quê? Me permite uma observação? Talvez um ponto de partida para isso, né? A questão militar não é uma questão dos militares, é uma questão da sociedade. Perfeito. Que tipo de Forças Armadas a sociedade quer? E a partir daí começa a discussão. Está perfeito, tem meu voto. Eu vou pedir para a Paty rodar um VT para a gente. A gente fez aqui no My News um encontro de ex-exilados. Os exilados de Santiago, a gente chamou o encontro. Aqui no Instituto Guimarães Rosa, muitas pessoas, Cid participou, Silvio Tendler estava também, o ex-governador João Capiberibe, enfim. O Flávio Dino, o ministro atendeu, veio, participou com a gente. E o que eu vou mostrar é exatamente isso. Ele ficou 1 hora com a gente, na verdade ele ficou mais, a gente estourou o tempo dele. Por quê? Porque várias pessoas, o que eu notei ali? Várias pessoas que estavam ali, ex-exilados, enfim, tinham perguntas para fazer para ele. E essas era meio que era catártico, sabe? As pessoas queriam falar com o ministro da Justiça. Poxa, como fica essa impunidade? Eu vou pedir para a Paty rodar, eu peguei 3, tiveram vários, mas eu peguei 3 trechinhos, e um trecho do que o ministro respondeu quando ele fala, inclusive, do STF, que isso o STF pode rever se ele quiser. Roda para a gente, Paty, por favor. O que o nosso governo, o que o senhor está planejando, se já começou a planejar, se há alguma movimentação no sentido das estruturas oficiais do nosso governo, recuperar essa memória da democracia para garantir que 8 de janeiro não se repita. Meu nome é Vicente Faleiros, estive preso no Lepo, e minha questão é sobre a impunidade. A lei de anistia no Brasil é uma vergonha. Ela perdoou os torturadores e puniu muitas vezes as vítimas. A nós, vítimas, eu fui preso no Brasil também, não o ressarcimento, e é triste ver os torturadores livres, engordando, vivendo uma vida de nabasmo no Brasil. Então, ministro, o que o senhor pensa da impunidade e das leis que punem os militares no Chile, na Argentina e em outros lugares? Isso é fundamental, rever essa lei de anistia no Brasil? Nós queríamos saber o seguinte: por que nós não temos direito no Brasil a saber todas essas coisas, esclarecer todas essas coisas? Será que aquele acordo com Eros Grau vai ser eterno? Da interpretação da lei da anistia? Será que nós vamos ter que morrer com essa vergonha? Porque as nossas comissões da verdade e tal, elas só têm 2 eixos da justiça de direção: memória e verdade. Porém, uma justiça nem indústria pode ser processada. Não é processada. Até quando, pela sua coragem, com tudo
porque o senhor contribui com o povo brasileiro. Até quando nós vamos dar dessa impunidade terrível? Muito obrigado. Quando, desta longa transição da ditadura para a democracia, foi aprovada a lei da anistia, que menciona os crimes cometidos naquele contexto de resistência democrática e os crimes conexos. Objetivamente, só é possível, objetivamente e com muita franqueza, que é uma das marcas que eu busco, só é possível a qualquer governo, a qualquer juiz, conseguir atuar de modo mais amplo, como em outros países, se houver a revisão desta interpretação do Supremo Tribunal Federal em torno do alcance da expressão crimes conexos. Essa é uma espécie de premissa. E eu não seria idealista, no sentido filosófico da palavra, de tentar ocultar isso de vocês. Vocês sabem disso. Vocês têm experiência. Esta é a batalha mais fundamental. Como ela vai se desdobrar? É sempre um questionamento no Brasil. Vocês sabem que o Supremo, já no nosso período, apreciou essa matéria e entendeu a dar uma hermenêutica ampliativa da expressão crimes conexos. E esse é um embaraço jurídico formal que frustra muitas dessas ações, que tramitam, às vezes saem sentenças relativas a um caso ou outro, e que depois se revelam ineficazes, insubsistentes, porque esbarram nessa temática. O Supremo pode rever isso? Pode. A qualquer tempo. Porque é uma das virtudes de ser Supremo. É que ele pode fixar a interpretação em cada momento, porque não há o chamado trânsito de julgado que impeça uma reinterpretação dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quem sabe a correlação de forças política acabe conduzindo a algo assim? Quando? Eu não sei. Quando? Depende da construção de todos nós. Lembremos que nessa esquina da história, o fascismo tem uma força, dizia o Jefferson aqui, enorme. Enorme. No Brasil, no Chile, na Argentina, na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, sob múltiplas formas, claro. Então, nós caminhamos assim. Essa força fascista que o ministro se refere é algo que a gente viu, foi recorrente na avaliação de todas as pessoas com quem você conversa aqui e dos mais diversos países que estão aqui hoje, que sentem esse perigo assim na esquina.